Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa casa Despertar da Consciência para mais uma palestra nessa tarde de hoje. Hoje nós temos a nossa irmã Socorro Almeida, trabalhadora da nossa casa, que trará para a gente o tema pluralidade dos mundos habitados, que ela vai nos falar sobre quais são esses mundos, baseado no Evangelho de Jesus, no texto Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que nós possamos então ter uma tarde proveitosa. Eu peço às pessoas que desliguem seus celulares, eu coloco no silencioso para que possamos ter mais harmonia. E vamos começar com a prece inicial. Pai de infinita bondade, irmãos da espiritualidade, que se encontram conosco, mais uma vez estamos aqui reunidos para essa tarefa de amor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos iluminar, nos transformar. E que a nossa irmã possa usar de palavras simples e esclarecedoras para que possamos aprender cada vez mais o seu Evangelho. Que assim seja. Boa palestra. Boa tarde a todos e a todas. Que a doce paz de Jesus nos envolva. Que a espiritualidade de luz que se faz aqui presente possa nos auxiliar no sentido de entendermos os ensinamentos dessa palestra de hoje, que tem a ver com o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, hoje trazendo como tema pluralidade dos mundos habitados. Primeiro, vamos entender o que é pluralidade. Então, pluralidade quer dizer em grande quantidade, multiplicidade, variedade. Então, quando se diz pluralidade dos mundos habitados, quer dizer a variedade de mundos que existe no infinito, no espaço, e que são também habitados, não apenas a Terra, certo? Então, para trazer esse tema hoje, eu, como já disse, me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que traz como título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, num diálogo com os seus discípulos, Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, a partir daí, nós vamos refletir um pouco. O que seria a casa do Pai? A casa do Pai é o universo, todo o universo. E o que seriam as moradas? As moradas são os diversos mundos habitados, por seres, com certeza, diferentes de nós, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas todos os orbes, ou planetas, ou astros existentes no universo, eles são habitados. Então, Jesus, com esta fala, ele quis dizer para nós que todo o universo, em todo o universo criado pelo Pai, existem moradas. E em cada morada tem as criaturas encarnadas de acordo com a sua evolução espiritual. Kardec também, ele sentia muita curiosidade em relação a isso. Se existiam outros mundos habitados além da Terra.
Então, no livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E nós temos aí a resposta dos Espíritos. O homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Está vendo? Está longe de ser. Então, nós estamos longe de ser os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. E eles continuam: todavia há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo, que é a Terra, tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, essa resposta dos Espíritos diz tudo, né? Apesar de muitos de nós, terráqueos, pensarmos que só existe a Terra habitada por seres inteligentes, não é. Essa resposta aí é bem clara. Então, para aquele que pensa que somente a Terra é um mundo habitado, que Deus criou apenas esse mundo, a Terra, para abrigar suas criaturas, está se mantendo no orgulho e na vaidade, né? Então, eles deixam bem claro que Deus não criou apenas esse orbe, o orbe terrestre. Então, existem muitos outros mundos e que também são habitados. E falando da vida em outros planetas, segundo o Espiritismo. Essas falas vocês vão encontrar bem direitinho na instrução dos Espíritos, lá nesse mesmo capítulo. Então, os Espíritos vão dizendo: existem outros mundos além deste orbe. Também são habitados. Possuem civilizações diferentes que se caracterizam pelo estágio da evolução. Então, cada habitante de um orbe diferente do outro, as civilizações também vão se diferenciar de acordo com a sua evolução. Vão existir aqueles mundos mais atrasados, onde os seus habitantes também são mais rústicos. Vão existir aqueles mundos no mesmo grau de evolução da Terra, e vão existir aqueles mais adiantados, onde os seres também são mais belos, são mais velozes, são mais leves, e assim vai. Em outros lugares, há espíritos mais ou menos elevados. Provavelmente, estes seres são constituídos de uma matéria diferente da nossa. Então, os habitantes de outros orbes, eles vão ter, digamos assim, o seu corpo diferente do nosso. Por quê? Porque o espírito, aí vamos lembrar aqui que nós somos constituídos de três, digamos assim, situações. O espírito, que vem de Deus, a fonte que vem de Deus. Nós temos o perispírito e nós temos o corpo físico. Então, o espírito forma o seu perispírito tirando os fluidos do ambiente. Então, o espírito que encarna na Terra, ele vai retirar os fluidos para formar o seu perispírito, que é o seu envoltório, dos fluidos terrestres. Mas, digamos assim, um espírito que está encarnado ou encarnou em um outro orbe mais evoluído, ele vai também ter, digamos assim, um corpo diferente do nosso, porque os fluidos formadores do perispírito dele vão ser colhidos daquele outro planeta que é mais evoluído. Deu para entender? Para vocês terem uma ideia assim bem clara a respeito dos três elementos constitutores do nosso ser, espírito, perispírito e corpo físico, eu vou fazer uma comparação bem simples. Temos o ovo. O ovo nós temos a parte central, nós temos uma película, não é?
Eu acho que todos vocês já observaram. E temos a casca. Então, a parte central do ovo seria o espírito. Aquela película que envolve o ovo, que fica entre o ovo e a casca, seria o perispírito. E a casca seria o corpo físico. Dá para entender assim? Então, nós somos formados por esses 3 elementos: espírito, perispírito e corpo físico. E é o perispírito que vai dar mais ou menos a forma do nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico vai diferenciar de um orbe para outro. Por quê? Porque o espírito vai formar o seu perispírito, que é o envoltório dele, como se fosse a película do ovo, do ambiente em que ele está encarnando. Deu para entender? E aqui nós vamos ter uma explicação de como se constituem os seres de cada mundo. Então, como eu já disse, o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientais. Então, se cada espírito forma dos ambientes em que ele vai reencarnar, todos os habitantes do universo não podem ser igual a nós. Ficou claro isso? Então, cada um vai ser de acordo com o planeta, com o mundo que ele vai habitar, né? Que ele habita. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Aí podemos perguntar, e quantos mundos existem? Nós não vamos ter essa resposta exata em números. Dos ensinamentos dos espíritos, o que eles dizem é que são inúmeros. Então, uma variedade imensa de mundos habitados, mas não quantificaram. Resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, entre os mundos habitados, nós vamos ter mundos que vão ser inferiores à Terra. Vamos comparando com a Terra porque é o que nós conhecemos, né, enquanto estamos aqui. Então, existem os mundos inferiores à Terra ainda, no aspecto moral, no aspecto espiritual, né? E que são bem rudimentares. Existem mundos que estão no mesmo grau, digamos assim, no mesmo patamar de desenvolvimento da Terra, mas também existem aqueles que são mais evoluídos, né? E o que vai acontecendo? Quanto ao grau de evolução, os mundos inferiores, o que a gente sabe é que eles são materialistas ainda, eles vivem mais na matéria e que a questão das paixões dominam. Então existe o instinto, né? A matéria prevalece e não existe necessariamente, digamos assim, aquele intuito da bondade, da moral. Então é tudo mais a lei do mais forte nos mundos inferiores. Considerando a sua situação, destinação e características mais acentuadas, os mundos podem ser divididos desta forma. Então, nós vamos ter os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores, os ditosos ou felizes e os celestes ou divinos. Agora vamos entender um pouquinho do que se passa em cada um. Então, os mundos primitivos prevalece o instinto e a lei do mais forte. Então, nesses mundos
se dão as primeiras encarnações da alma humana. Então, são nos mundos primitivos que encarnam as primeiras vezes, quando o espírito é criado. Nos mundos de provas e expiações, por que eu digo nos mundos? Porque não só existe a Terra, não é? Existem vários que podem estar no mesmo grau de evolução. Vários mundos primitivos, vários mundos de prova e expiação, vários mundos regeneradores, e por aí vai a sequência, né? Então, nos mundos de prova e expiação, nós vamos perceber a existência do bem e do mal. Só que o mal ainda predomina sobre o bem. Nos mundos regeneradores, nós também vamos ter a presença do bem e do mal. Só que no caso, acontece o contrário. O bem já prevalece sobre o mal. Nos mundos ditosos ou felizes, o mal já não existe. Então, existe a predominância do bem. E nos mundos celestes ou divinos, o bem reina soberanamente. Por quê? Porque esses mundos são as habitações dos espíritos puros, aqueles que já conseguiram a sua angelitude. Agora, vamos procurar entender um pouquinho os ciclos evolutivos dos mundos. Então, vamos comparando sempre com a Terra, que é o nosso orbe ou o nosso planeta, não é? Que é um mundo de provas e expiações e que está passando a ser um mundo de regeneração. Então, o que a gente vem ouvindo constantemente em palestras, em livros, né? Em muitas notícias que a gente tem lido, assistido, é que a Terra está passando, deixando de ser um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. Ou seja, nós estamos entre um e outro, não é? E essa transformação que vai acontecendo é chamada de transição planetária. Então, nós estamos vivenciando no planeta Terra, neste momento, quando eu digo neste momento, é nesse tempo, a transição planetária. E a previsão para que a Terra se transforme em um mundo regenerado é por volta do ano de 2057. Então, por enquanto, nós ainda estamos na transição planetária. Ainda não somos um mundo regenerado. E aqui, através desse desenho, dá para vocês entenderem bem direitinho os ciclos evolutivos. E percebam que entre um ciclo e outro, há sempre um período transitório. Deu para perceber? Então, primeiro, vem os mundos primitivos. As primeiras moradas dos espíritos encarnados. Quando este mundo já está mais evoluído, que está para passar para um mundo de provas e expiações, aí vem lá o período da transição. Então, não pula de um ciclo para outro imediatamente. Tem o período da transição. A mesma coisa vai acontecer do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, do mundo de regeneração para o mundo feliz e do mundo feliz para o mundo puro, ou celestes, ou ainda divinos. Então, sempre entre um ciclo evolutivo e outro, vai existir o período de transição. E podemos perguntar, e quanto tempo dura? Também é variado. Então, alguns mudam, passam algumas décadas para acontecer essa transição planetária. Já outros passam até séculos, certo? Então, vai depender do grau também de evolução, como estão evoluindo os espíritos aí encarnados nesse planeta que está passando uma evolução. Então, pode durar décadas, ou seja, períodos de 10 anos em 10 anos, ou séculos, que são períodos de 100 anos, né?
Então, pode ser de várias décadas ou de vários séculos. Deu para ficar claro? E vai depender de quê? Do quão mais rápido os seres que habitam aquele planeta ou aquele orbe estão também evoluindo. O que acontece no período de transição? No período de transição, os espíritos que não estão mais com a sua vibração de acordo com a mudança daquele planeta, que ainda continuam inferiorizados, resistentes ao bem, continuam no mal, eles vão deixando aquele planeta e encarnando em outros que esteja compatível com o seu nível vibratório. Então, às vezes vão para um planeta, digamos assim, comparando conosco, nós estamos no de provas e expiações, passando para o de regeneração. Então, aqueles espíritos que não estão compatíveis, que não estão de acordo com as novas vibrações do planeta Terra, eles vão reencarnar num outro planeta de provas e expiações, ou muitas vezes acontece de reencarnar até num planeta inferior. E o que acontece? À medida que esses espíritos que querem persistir no mal vão sendo enviados para outros planetas compatíveis com as suas vibrações, vai chegando àquele planeta que está em evolução, espíritos mais elevados. E esses espíritos mais elevados são os grandes responsáveis e impulsionadores do progresso daquele planeta. Então, enquanto saem os que estão na vibração baixa, vão chegando aqueles mais elevados que vão contribuir para que aquele orbe evolua mais rápido. Também, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi explicado sobre mundos inferiores e mundos superiores. Então, segundo Allan Kardec, não existe assim, digamos, qualificações específicas para mundos inferiores ou mundos superiores, mas algumas características vão distinguir uns dos outros. Por exemplo, nos mundos inferiores, os espíritos, eles são seres, ou seja, os espíritos encarnados, são seres mais rudimentares, há a predominância do instinto, a força bruta, falta a noção de justiça e benevolência. Então, vale aí a lei do mais forte, né? Mas lá também, nas instruções dos espíritos, tem uma fala que diz assim: carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Entretanto, Deus a nenhuma de suas criaturas abandona. Então, mesmo o espírito lá, nas suas primeiras encarnações, no mundo de provas, aliás, nos mundos primitivos, onde tudo é mais rudimentar, seus corpos também são mais grosseiros, Deus também não abandona esses filhos, né? Então, ele vai amparando e auxiliando a todos. Continuando, vem a fala a respeito dos mundos superiores. Então, o que dizem a respeito? Nos mundos superiores, a forma humana é mais bela. O corpo tem locomoção rápida. O amor e a fraternidade predominam. Não se nota cansaço físico e mental, e nem sentimentos negativos sendo alimentados, já que o mal não existe. Então, nos mundos superiores, vamos distinguir essas características aí. Os corpos físicos dos seres lá encarnados são mais belos, leves, mais velozes.
eles praticamente volitam para se locomover de um espaço para outro, não é? Depende do planeta, do mundo. Quanto mais evoluído, mais velocidade o corpo tem, mais leveza, não é? Então, o que diz também os espíritos a respeito dos mundos superiores? Então, é uma fala bem grande, eu fui colhendo trechinhos. Então, onde tem o parênteses com os pontinhos, é que aí foi subtraído alguma coisa. Eu peguei o que era mais importante. Então, os espíritos dizem a respeito dos habitantes dos mundos mais elevados. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, olhe, não vai existir doenças como no nosso, não vai existir um envelhecimento como no nosso, não é? Que a deteriorização aí vai se referindo a isso. À medida que nós vamos vivendo, o nosso corpo também vai se desgastando, não é? Que mais eles dizem? Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles. A gente sabe que no mundo, por exemplo, de provas e expiações, não existe essa amistosidade, né? tão firme assim, que ainda existe as contendas, os conflitos, a inveja, a ambição. Então, nos mundos amistosos, nos mundos evoluídos, isso não existe. Então, só a superioridade moral e intelectual que estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. Então, o que vai distinguir os seres habitantes de um mundo ditoso é a supremacia moral e a intelectual. Então, Jesus foi um exemplo disso. O que era que dava crédito a Jesus? Era que ele tinha, como diz os alunos na escola, eles tinham a moral, né? Ele tinha a moral para falar. Os alunos, quando acham que um professor não tem, como é que diz assim, um traquejo, ele diz, a senhora ou o senhor não tem moral, né? Querendo dizer que não está conseguindo botar a ordem na turma, né? Então, Jesus, ele tinha essa diferença nas condições de supremacia, tanto moral como em inteligência. Então, nos mundos ditosos, o que diferencia um do outro é isso. É a superioridade moral e intelectual que ele tem e que consegue através do mérito. E exerce essa superioridade sempre com justiça. Então, nós vamos encontrar essa parte também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nos itens 9 e 10. Então, é um capítulo muito interessante esse, que a gente, mesmo assim, digamos que não tendo essa compreensão total, à medida que a gente vai lendo, a gente vai conseguindo entender, né? Se não entendeu uma primeira vez, leia outra vez, que já vai ficando tudo mais claro para você. Então, aconselho que quem tiver o Evangelho em casa, procure ler na sua íntegra, refletindo sobre cada parte. E aqui nós vamos procurar entender o progresso do princípio inteligente, que é o espírito, através da classificação dos mundos. Então, nós sabemos que Deus é o Deus cósmico, o princípio de tudo, né? E que Ele cria todos os espíritos simples e ignorantes. Ele dá essa igualdade para todos. Então, chegar a uma situação de espírito puro, ter a angelitude, vai ser o mérito de cada um. Então,
é uma caminhada que vai passando aí por diversos mundos, por diversas situações. Mas Deus é justo com todos os seus filhos, com todos os espíritos que Ele criou ou que Ele cria, porque Deus não para. Então, Ele cria os espíritos, simples, ignorantes, e esse espírito parte primeiramente para um mundo primitivo. Então, como eu disse antes, os mundos primitivos são as moradas das primeiras encarnações da alma humana. À medida que ele vai evoluindo, então ele passa a reencarnar no mundo de provas e expiações. Evoluindo mais ainda, vai para o mundo de regeneração. Depois, para os mundos felizes e depois para os mundos celestes ou divinos. Quando ele chega nos mundos celestes ou divinos, ele já se tornou um espírito puro e conquistou a sua angelitude. Aí aqui vocês percebem o planeta Terra com duas setas, não é? Percebam também que ele não está ligadamente nem a provas e expiações, nem a mundos regenerados. Por quê? Porque nós estamos na transição planetária, né? Então, o nosso planeta, o nosso orbe, ele está na transição planetária, que já vem durando um bom tempo, viu? Se formos pesquisar, a gente vai perceber que já faz um bom tempo que o planeta Terra vem passando por essa transição. Então, não são apenas décadas, viu? Como eu disse no slide anterior, essa transição pode ocorrer em décadas, que são períodos de 10 anos, ou em séculos, que são períodos de 100. Então, o nosso planeta, ele já vai em séculos, viu? Então, por isso que ele está aí, um pouquinho de lado de cada um desses mundos. Porque ele nem é mais totalmente mundo de provas e expiações, mas também ainda não é um mundo regenerado. Então, está no meio. Mais para lá do que para cá ainda, né? Mas, se Deus quiser, a gente chega lá. Porque esse é o nosso fim. É evoluindo cada vez mais até alcançarmos a nossa angelitude. Então, de espíritos simples e ignorantes, a nossa meta é chegar à angelitude. É um caminho e tanto, né? No Evangelho também, no capítulo 3, nas instruções dos Espíritos, nós vamos ter a fala de Santo Agostinho em relação à evolução dos mundos. Eu vou ler daqui que fica mais fácil do que de lá. Então, Santo Agostinho diz o seguinte para nós: ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Estão vendo? Então, à medida que nós, seres humanos, vamos evoluindo, o mundo em que a gente vive, o local em que a gente vive vai também evoluindo. Ele continua: quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Quer dizer, o mundo vai evoluindo, mas a gente não vai tendo essa percepção assim bem nítida, bem clara. E a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. Então, à medida que o mundo evolui, ele vai se tornando para os seus habitantes uma morada cada vez melhor. É claro que quando a Terra for um mundo regenerado, será também um mundo bem melhor para os seus habitantes. À medida que eles próprios avançam na senda do progresso, marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares
e dos vegetais e da habitação. Tá vendo? Então, não só é o ser humano que vai evoluindo. Então, à medida que o ser humano, o espírito, vai evoluindo, vão também evoluindo o planeta, os animais, as plantas, tudo que nele existe, não é? As formas que o homem tem para inventar as coisas. Então, é um progresso constante. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, aqui ele quis dizer que todo esse progresso que vai acontecendo nos mundos é digno da grandiosidade de Deus. E o contrário é quem pensa que Deus só fez apenas a terra, né, para ser habitada. Então, esta fala também está lá no livro do Evangelho, no capítulo 3, o item 19. Outra pergunta que tem lá é se a evolução espiritual se dá sempre no mesmo mundo ou no mesmo planeta. Vocês já pensaram isso? Eu acho que já passou pela cabeça de muita gente, ou se não de todo mundo, né? Será que quantas vezes eu vou reencarnar aqui na Terra até chegar à angelitude? Então os espíritos respondem que os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer até chegar à perfeição. Então, é obrigado que nós, habitantes da Terra atualmente, façamos as nossas reencarnações somente no planeta Terra? Não. Então, à medida que a gente vai progredindo também e que a gente vai alcançando um patamar maior de evolução e que as coisas que tem aqui não nos acrescentam mais, a gente vai para um outro mundo onde lá possamos aprender outras coisas, né? Melhorarmos cada vez mais o nosso espírito. Então, não estamos ligados a um único planeta. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Então, deu para ficar claro? Não somos reencarnatórios em um único mundo, em um único planeta. A gente está reencarnando até que consigamos aprender tudo o que precisamos naquele planeta. À medida que evoluímos, então a gente vai reencarnar em outro que já tenha outras condições de aprendizagem para o espírito. Continuando, diz que são de igual modo estágios em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Deus é tão justo que Ele também não vai permitir que reencarnemos em um mundo que as condições de lá ainda não seja a que a gente possa acompanhar. Aí aqui, vejam bem, a criança começa a estudar. Se ela for matriculada numa série que ela ainda não foi alfabetizada, vocês acham que ela vai conseguir progredir? Não. Então, ela tem que ir dando a sequência dos seus estudos desde o início e seguindo aquela sequência, não é? E assim ela vai progredindo. Então, assim também somos nós na nossa evolução espiritual. A gente vai sempre para um mundo que esteja nos dando as condições de aprendizado que a gente possa ir acompanhando. Então, Deus não dá um fardo maior do que a gente pode
carregar, suportar. Para eles, quer dizer, para os espíritos, é uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada. Como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar por terem persistido no mal. Tá vendo? Então, para aquele espírito que recebe, digamos assim, a graça de reencarnar num planeta mais evoluído, num mundo mais evoluído, é uma satisfação enorme, é uma recompensa, não é? Pelo seu mérito, pelo seu esforço no seu progresso. E o contrário, quando ele tem que permanecer mais e mais tempo naquele planeta, que ele ainda não aprendeu o que precisava aprender, é um castigo para ele. E muitas vezes tem que reencarnar até no mundo inferior ao planeta que ele vivia. É o que a gente sabe que vai acontecer com muitos dos nossos irmãos, né? Nesse tempo de transição planetária que a Terra está passando. Então, muitos vão encarnar em outros planetas que estão no grau de evolução de provas e expiações, e pode ter aqueles que vão reencarnar até no mundo inferior ao grau de evolução da Terra. Então, enquanto os que vão para os mundos mais elevados é uma recompensa, aqueles que continuam nos mundos mais baixos é um castigo. Então, como eu disse, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E todos os dias, Jesus nos convida ao progresso. Então, nós devemos buscar a nossa melhoria íntima. Não é com o outro, com o irmão, com o vizinho, com ninguém que nós vamos competir. Nós precisamos competir com nós mesmos, buscando como todo dia se melhorar um pouquinho mais. Não fui bem nisso aqui, não fui bem nessa atitude, não fui bem em determinada situação, eu vou procurar melhorar. Eu não vou estar me comparando ao outro, eu vou estar me comparando a mim mesmo em cada dia. Então, é sempre aquela frase também de Santo Agostinho: o que é que eu pude fazer melhor do que ontem, não é? Então, é interessante que a gente tenha sempre isso em mente e não desanimemos. Por quê? Porque Deus é bondoso, misericordioso. Jesus está para nos assistir como guia e modelo, não é? Então, se nós queremos saber como alcançar o nosso progresso, é ir se melhorando a cada dia, né? Seguindo, procurando seguir sempre as leis divinas. Aquelas leis, aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou nos evangelhos que está na Bíblia, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda traz um esclarecimento de partes dos evangelhos que ficaram obscuras, quer dizer, que não levaram o entendimento completo. É fácil, minha gente? É não. Mas é uma luta diária, é uma conquista de cada dia. Então, quando você chega ao final do dia, que você faz o seu exame de consciência, antes das suas orações, você tem a certeza que você conseguiu fazer algo melhor naquele dia do que o que você vinha fazendo, então você está no caminho certo, você está no caminho do progresso. Então, procuremos seguir os ensinamentos do nosso guia e modelo, né? E que a doce paz dele, de Jesus, nos envolva neste momento e sempre. E quando estivermos em dificuldades, procuremos saber sempre o que ele faria no nosso lugar. Que a resposta vem e ela vem da forma melhor, certo? Então, tenham sempre isso com vocês. Está numa dificuldade,
precisa tomar uma decisão a respeito de alguma coisa, pergunte e silencie para ouvir a resposta. O que Jesus faria no meu lugar? Tá certo? Então, muita paz a todos. Nós queremos agradecer a nossa irmã por essa palestra tão esclarecedora que ela nos trouxe na tarde de hoje, ouvindo ela falar sobre a evolução, né? O ser que não evoluir, que não vai mais encarnar na Terra, que vai para um planeta que precisa evoluir. E a gente sabe que nós temos esse modelo, Jesus, como ela falou, nosso modelo e guia, e que ela nos falou da lição que a gente precisa ter todos os dias, de se perguntar, de ajudar, de fazer as preces. E a gente sabe que quem não for continuar no planeta, que for para um planeta mais atrasado, lá essa pessoa será a pessoa mais evoluída, como ela falou, né? Essa pessoa vai ser, essa pessoa vai ensinar as pessoas que precisam evoluir. Então, se nós estamos aqui, nós temos a lição, a cartilha, que é Jesus. Não quer e não cresce quem não quiser e que não disser, quem disser que não está preparado, aí também nós temos aí tudo na nossa frente. Então não tem problema, a gente vai evoluir também, se a gente não for, né? A gente vai continuar nesse grau que estamos a ajudar outras pessoas, mas vamos batalhar para que todos possamos continuar nesse planeta de regeneração que está para chegar, que é o planeta Terra. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Logo após nós teremos o passe e vamos pedir à nossa irmã que faça a prece final. O mais importante para cada um de nós é procurar fazer o bem sem olhar a quem. Então, tudo que você faz de bom conta para você. Você pensa que está fazendo para o outro, mas você está fazendo para você. Porque tudo de bom que você fizer, volta para você. Como também o contrário, o que você fizer de mal, volta também para você. Então, procuremos fazer o bem, servir uns aos outros, na medida que podemos, fazendo o esforço sempre para ser melhor a cada dia. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos agradecer a Ele por este momento de esclarecimento, porque só o esclarecido é que consegue fazer o seu melhor. Como Jesus mesmo disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pedimos nesse momento a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, o nosso anjo guardião, que esteja sempre nos intuindo qual o melhor caminho a seguir. E nos momentos de dificuldades, pedimos a força ao nosso Mestre Jesus, que nos conforte, nos console e nos ampare. Pedimos ainda a toda a espiritualidade de luz que nos acompanhe durante esta semana que vai se iniciar, para que possamos ter uma semana de muito progresso, de muito aprendizado. Que possamos sempre escolher os melhores caminhos a seguir, seguindo sempre o nosso modelo, Jesus. Que assim seja.